Olá pessoal, mais uma questão aqui da UEPG do vestibular de 2023, tá? É uma questão de eletrostática em que nós temos duas cargas pontuais, né, nos vértices, em dois vértices de um triângulo equilátero, ok? E ele pergunta sobre o potencial em certo ponto, o trabalho realizado para trazer uma carga em certo ponto, até certo ponto, a diferença potencial entre os dois pontos A e B, como você está vendo ali na figura, ok? O lado desse triângulo é 10 centímetros, então 10 a menos 1 metro, né? Porque centímetro é 10 a menos 2, com esse 10 fica 10 a menos 1. A carga 1 é menos 2 vezes 10 a menos 10 coulomb, e a carga 2 é mais 3 vezes 10 a menos 10 coulomb. E é para considerar a, a constante eletrostática, né? 9 vezes 10 a nona metro, newton metro quadrado coulomb, por coulomb ao quadrado, ok? Então vamos lá para a resolução. 0, 1. O potencial elétrico no vértice do triângulo, ponto A, é de 9 volts. Como é que calcula potencial eletrostático, né? Vai ser a soma dos potenciais de cada uma das carguinhas, né? Ou seja, é K sobre a distância, né? Vezes a soma das cargas, né? Então, nesse caso aqui, fica menos 2 vezes 10 a menos 10, mais 3 vezes 10 a menos 10, ok? Então vai sobrar apenas 10 a menos 10, né? Então o K é 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 10, divididos pela distância, né? E essa distância, ok? É essa distância da carga 1 até a, a carga 1, né? Até o ponto A, e a carga 2 até o ponto A, ok? Então é essa distância lá que a gente está calculando, né? E essa distância é o próprio lado do triângulo, ou seja, 10 a menos 1, ok? Então esse 10 a menos 1 acaba somando com esse 9, fica 10 elevado a 10, vezes 10 elevado a menos 10, tudo isso aqui vai simplificar. Então o potencial lá no ponto A, o potencial do ponto A é 9 volts. E por isso está correta a 01. 02. O módulo da força elétrica na carga Q1 devido à carga Q2 é de 54 vezes 10 a menos 9 newton. Bom, é para encontrar a força elétrica entre as duas cargas, né? Então, basta aplicar a lei de Coulomb, né? K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 divididos pela distância ao quadrado, ok? Entre as cargas. Então, o K, 9 vezes 10 a 9, Q1, módulo, né? 2 vezes 10 a menos 10. Módulo de Q2, 3 vezes 10 a menos 10, divididos pela distância, né? E a distância é 10 a menos 1. Então, 10 a menos 1, não pode esquecer que está ao quadrado, ok? Então, 9 vezes 2 vezes 3, 9 vezes 2, 18, vezes 3, 54, ok? E agora vamos lidar com as potências, né? Então fica 9 com menos 10, dá menos 1. Com menos 10 de novo, dá menos 11. E aqui vai somar 2, né? Por quê? Porque aqui está menos 2, só que dividindo. Então soma 2. Né? Então 10 elevado a menos 11, mais 2, vezes 10 elevado a mais 2, né? Fica 10 elevado a menos 9, ok? Newtons lá, tá? E por isso está correta a 02. 04. O módulo do campo elétrico no ponto B, equidistante das duas cargas, é de 1.800 newton por coulomb. Bom, então vamos ver como é o campo elétrico gerado por cada uma das cargas lá no ponto B, né? Então a carga Q1 é negativa, então o campo vai ser para cá, né? Vai ser de atração, vai ser indo em direção à carga Q1. A carga Q2 ela é positiva, então o campo é de afastamento em relação à carga, então também é para lá, né? Então, para a gente calcular o módulo do campo, a gente vai somar cada uma das componentes do campo, tá certo? Então, por isso que o módulo vai ser o campo 1 mais o campo 2, né? Então, nesse caso, a distância é a mesma, né? Então, é K, eu vou isolar aqui o K sobre D, né? E vou somar as cargas, né? E aqui, nesse caso, o módulo
das cargas, ok? Então, o K, né, 9 vezes 10 a nona, divididos pela distância, e agora vamos ver que distância que é essa. Essa distância é a metade do triângulo, né? Então, é 10 elevado a menos 1, aqui não pode esquecer que é ao quadrado, 10 elevado a menos 1 divididos por 2. Então, 10 é menos 1 divididos por 2 ao quadrado. E somando o módulo das duas cargas, né, vai ficar 5 vezes 10 a menos 10 a carga lá, ok? Então, 9 vezes 5 fica 45, né? 10 a nona com esse 10 a menos 10 fica 10 a menos 1, beleza? Com esse 10 a menos 1 aqui ao quadrado, né? Então, isso aqui ficaria o quê, né? Ficaria 10 a menos 1 divididos por 10 a menos 2, ok? Que isso aqui dá 10 a 1, né? Então, vezes 10. E esse 2 que está dividindo o 10 a menos 1 passa lá para o numerador, né? Multiplicando. E como esse é 2 elevado ao quadrado, aqui é vezes 4, ok? 45 vezes 4, né? 45 vezes 2 dá 90. Vezes 2 de novo, dá 180. Vezes esse 10, 1.800 Newton por Coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Então está correta a 04. 08. O trabalho realizado pela força elétrica ao se deslocar uma carga testa pontual de 3 vezes 10 a menos 10 Coulomb do ponto A até o ponto B é de 27 vezes 10 a menos 10 Joule. Bom, o trabalho ele é dado pela carga, né, vezes a diferença de potencial. Nesse caso, como o ponto final é o P, então é o potencial em B menos o potencial em A. E isso, o negativo, né, porque o trabalho é contrário sempre ao campo eletrostático, ok? Então a carga é 3 vezes 10 a menos 10, né? O potencial em B, a gente já sabe o potencial em A, que é 9, né? O potencial em B, perceba que a distância até o campo, até o ponto B, né, é a metade da distância até o ponto A. Então o potencial é o dobro, então é 18 volts, né? Então 18 menos 9 dá 9 vezes 3 dá menos 27 vezes 10 a menos 10 joules. E o exercício fala, e a afirmativa, né, fala mais 27 vezes 10 a menos 10 joules. Por isso está errada a 0,8. 16. A diferença de potencial elétrico entre os pontos B e A é de 27 volts, né? Bom, eu até poderia ter utilizado essa técnica no item anterior, né? Que é o seguinte, como a distância do ponto A em relação ao ponto B é metade, né? Então, o potencial no ponto B é o dobro do potencial do ponto A. Então, é 2VA menos VA, né? Então, vai ficar apenas o valor do VA, e o valor do VA é 9 volts, que nós já calculamos na 01. Por isso, está errada a 16. Ok? Então, muito obrigado, até a próxima e valeu!